Olá, boa tarde. Eu sou a Daiane Barbosa, gerente de contas na Best Software, e esse é mais um webinar. Vamos falar hoje do BIM 360. Eu estou aqui hoje com a Maria Augusta, da Pars, e com o Marcelo Cruz, da Temon. A Maria, ela é especialista técnica em AEC, Engenharia Civil, formada pela PUC, com experiência em projetos de rodovia, infraestrutura, e hoje ela atua na disseminação do BIM e tecnologias Autodesk na região sul do Brasil. Já o Marcelo, que está aqui também como nossa participação especial, ele é especialista em sistemas de combate a incêndio, atuando na área há 17 anos, sendo os últimos anos atuando como gerente de projetos e BIM Manager, gerenciando equipes multidisciplinares, técnico em mecânica industrial pelo Senai, graduado em engenharia mecânica, responsável pela implantação e desenvolvimento da tecnologia BIM em campo na Temon. Bom, falei um pouco sobre os dois e agora eu vou deixar eles para comentarem, né, sobre as experiências, sobre o que é, né, começando pela Maria Augusta, que vai falar um pouco sobre o que é o BIM 360. Maria, é com você agora. Oi, Daiane, olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Obrigada aí pela apresentação, pelo convite, de estar aqui falando um pouquinho das soluções Autodesk, de tudo que a gente tem. Quer dizer, um pouco, né? Falar de tudo aí não vamos ter tempo, mas falar um pouco das tecnologias Autodesk voltadas para o gerenciamento de documentação em nuvem. Então, como a Daiane mencionou, eu me chamo Maria Augusta Zanella, eu sou especialista técnica em AEC, né, dessa parte de arquitetura, engenharia e construção da Autodesk, e eu trabalho na Pars. A Pars é a distribuidora exclusiva de produtos Autodesk, e a gente trabalha intermediando a conversa entre a Autodesk dos Estados Unidos e as nossas revendas, que aqui a Best Software trabalhando nessa disseminação do BIM, nós fazemos essa parte intermediária entre as instituições, de maneira que temos interesse em buscar e tentar entender os desafios dos nossos clientes para oferecer os melhores produtos para cada um deles, independente do ramo em que atuem. Eu vou falar rapidamente aqui, fazer um contexto breve da Autodesk, que vocês devem conhecer, principalmente aí o AutoCAD, né, a plataforma que iniciou a Autodesk lá em 1982, mas nós atuamos em 3 grandes nichos, 3 grandes indústrias. E aqui a gente representa a indústria de AEC, como eu comentei, de arquitetura, engenharia e construção. A gente subdivide em 2 grandes grupos, tanto da parte de edificações quanto da parte de infraestrutura. Mas é um dos nichos nos quais nós atuamos, mas também atuamos com a parte de manufatura. Então, toda a parte aí de design de produtos, layout fabril, nós temos uma gama extensa de softwares para trabalhar específicos para esse nicho. E trabalhamos também na parte de mídia e entretenimento. Então, muita gente não sabe, mas aí os últimos 15 indicados ao Oscar de efeitos especiais utilizaram e utilizam as soluções Autodesk para visualização, renderização e diversos pontos importantes para essa qualidade de imagem que a gente acaba utilizando também nos outros segmentos de indústria. O slogan da Autodesk, vocês devem conhecer aí, que é Make Anything, ou seja, faça qualquer coisa. Então, nesses 3 grandes nichos, nós desenvolvemos tecnologias para permitir com que os clientes consigam desenvolver seus projetos e achar as melhores soluções para os seus problemas. Mas a Autodesk tem visto aí e verificou que não adianta fazer qualquer coisa. Nós temos que gerenciar tudo isso que foi feito. É uma grande gama de informações, são informações muito importantes que, à medida que um projeto vai acontecendo, elas vão aumentando e essas informações vão se acumulando, e a gente precisa achar uma maneira de gerir tudo isso. Não adianta apenas produzir, fazer, projetar.
A gente tem que ter acesso à informação correta na hora certa. E é por isso que a Autodesk vem desenvolvendo e olhando com muito carinho para uma nova plataforma, que é essa plataforma que eu vou falar para vocês hoje, que é a plataforma do BIM 360, tá? Ela, reunida com outras grandes soluções de gerenciamento, formam o que a gente chama hoje de Autodesk Construction Cloud, que é a nuvem da Autodesk, que traz todas essas ferramentas num único lugar, para que você consiga gerenciar o seu projeto, gerenciar a sua obra, desde a parte de design, lá de estudos de viabilidade, concepção de projeto, a parte realmente inicial, conceitual dos projetos, passa pelo planejamento, por todas as fases de pré-construção, leva isso a campo, constrói, né, faz a execução mesmo da obra, e depois tem a parte do pós-comissionamento, quando você entrega para a parte de operação e manutenção. Então, a Autodesk tem visto que a gente precisa pensar em todas essas fases do projeto como um todo, para que a gente conecte as informações e a gente consiga utilizar essas informações da melhor maneira possível ao longo de todo o ciclo de vida. E é por isso que ela tem investido em diversas plataformas, comprou muitas empresas de gerenciamento, aí Assemble, Building Connect e PlanGrid foram os grandes investimentos nos últimos anos aí da Autodesk, que vem cada vez mais investindo nessa nova ferramenta de gerenciamento de informações. O nosso BIM 360 é a grande base, uma base sólida de informações, onde eu consigo unir todas as informações do meu projeto, e essas informações, como estão no mesmo lugar, e a plataforma tem toda uma questão e ferramentas de inteligência artificial, ela me devolve informações, ela me dá diversos insights e várias análises com base naquilo que eu estou levando para a plataforma. Então, eu tenho tudo isso no mesmo lugar, num armazenamento sólido e seguro, né? O nosso grande CDE. Hoje em dia se fala muito no CDE, que é na sigla em inglês é Common Data Environment, mas é o meu ambiente comum de dados. É um ambiente só, um único lugar onde eu tenho todas as informações. No nosso caso, o BIM 360. Obviamente que ele se conecta com todas as soluções de design, de projetos, aí aqui a gente tem como exemplo alguns dos softwares da coleção de AEC, de Arquitetura, Engenharia e Construção, mas também incluímos aí as soluções de mídia e entretenimento e de manufatura também, que estão totalmente compatíveis e interoperáveis com essa nossa base do BIM 360. Mas não é apenas isso. O BIM 360, ele tem as suas APIs abertas, ele é feito sobre a plataforma Forge, essa camada laranja que tem as suas APIs abertas e me permite conectar com informações de terceiros. Então, algumas aplicações que não proprietárias da Autodesk conseguem entrar neste mesmo ambiente de dados e fazer com que as informações fiquem ainda mais ricas. Isso para quê? Para aportar todas as fases de desenvolvimento do projeto, como eu mencionei para vocês. Falando aqui do BIM 360, mencionando alguns dos itens importantes, é importante a gente ter noção de que vai desde o gerenciamento de documentos, então começou lá como um GED, um gestor eletrônico de documentos, mas foi se expandindo, então a gente consegue, através dessa plataforma do BIM 360, trabalhar toda a parte de colaboração de projeto, coordenação, gestão de cursos, fazer toda a parte de gerenciamento de reuniões com atas, fazer toda a parte de segurança e qualidade da obra também, e ter todos esses dados e análises para que eu consiga gerir de maneira mais otimizada o meu projeto e toda a minha construção. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas funcionalidades, obviamente eu não vou conseguir mostrar todas, o interesse é dar um overview mesmo do que tem de disponibilidade sobre isso. E essa aqui é a carinha inicial do BIM 360. Eu vou mostrar um vídeo aqui que vai mostrar algumas dessas funcionalidades, e é importante mencionar que depois o Marcelo vai colocar a mão na massa e mostrar de maneira mais prática como isso funciona. Vou passar só alguns itens para vocês terem uma ideia do que esta ferramenta nos proporciona. E é interessante
dizer que tudo que eu vou mostrar aqui, o BIM 360, ele funciona na nuvem, ele funciona na internet. Então, eu não preciso de nenhum software, eu não preciso ter nenhum software instalado no meu computador para conseguir utilizar, não preciso nem do AutoCAD, não preciso do AutoCAD, nem do Revit, Civil 3D, nenhum software que exija o processamento ou capacidade de processamento ou armazenamento da minha máquina. Não, isso tudo acontece pelo browser através da internet. Então, essa é a carinha inicial do BIM 360, é um ambiente onde eu vou reunir ali todas as minhas informações e vou convidar as pessoas para participar do meu projeto, de maneira que eu vou dar o permissionamento para cada uma delas. Ou seja, eu escolho quem vai ter acesso ao quê. São diversos níveis de permissionamento, né, desde apenas visualização até download, upload e outros que você vai escolher na medida que você chama as pessoas para participar do seu projeto. Isso pode ser por usuário, por função ou por empresa, tá? Então, essa permissão você pode aumentar ou diminuir esse nível de permissionamento de acordo com a necessidade. É muito legal a gente falar sobre essa questão do versionamento automático e comparação entre versões. Então, eu consigo comparar tanto em modelos DWG quanto em modelos RVTI, FC também, eu consigo comparar o que teve de mudanças entre uma versão e outra. Então, ele me dá uma lista dessas mudanças e eu consigo dizer ali, ó, na versão 1 estava em tal posição, na versão 2 mudou para outra. É interessante mencionar aqui também a interoperabilidade dele com as plataformas do Microsoft Office 365. Então, você consegue abrir e editar na nuvem todo e qualquer tipo de documento do Office 365, seja o Word, PowerPoint ou Excel, você modifica em nuvem, salva e ele já te dá a nova versão que fica atualizada ali, sempre com a última versão, não correndo o risco de trabalhar com versões obsoletas. Isso tudo, como eu falei para você, como eu comentei, só precisa da internet. Eu consigo ter estas informações na palma da minha mão, através de um dispositivo mobile, então eu consigo acessar isso pelo celular, seja por iPhone ou iOS, consigo acessar isso no tablet, eu não preciso ter a minha estação de trabalho física, não, eu consigo, no lugar que eu estiver, seja na obra, seja no canteiro, longe ou perto, eu consigo acessar isso, todas as informações, todos os meus documentos, os meus modelos, eu consigo tirar medidas e ter várias informações aqui muito úteis para a otimização do meu trabalho, tá? Como eu mencionei para vocês a questão de comparação e versionamento automático, eu acho interessante trazer aqui, falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso é possível tanto em modelos 3D, a gente vai ver um vídeo rapidinho aqui no lado esquerdo, sobre algumas alterações e comparações em um arquivo RVT, um arquivo do Revit, né, que a gente diz quais são as versões que quer comparar, no caso aqui ele escolheu a versão 1 e versão 2, e o sistema pensa isso, utiliza toda a capacidade de processamento da nuvem e vai me apontar, ou seja, ali vai me apontar tudo que mudou entre um e outro, ou seja, eu tive 269 elementos que foram adicionados e 15 elementos que foram modificados. Ele pinta em cores diferentes para facilitar essa visualização e facilitar esse entendimento. Então, tudo que é modificado aparece em amarelo, o que foi adicionado aparece em verde, se tivesse algo que tivesse sido removido, apareceria em vermelho. Mas o sistema joga na minha cara todas essas alterações para que eu não precise ficar procurando, identificando, usando muitas vezes é um poder sobrenatural para tentar identificar as mudanças de uma versão para outra. A gente sabe que é algo que nos toma tempo no dia a dia. Então, essa é uma ferramenta que facilita e entrega para a gente isso de maneira muito fácil e muito simples. E é interessante comentar, gente, que isso não vale apenas para modelos 3D, modelos BIM, né? Que a gente tem hoje muitas empresas passando por esta evolução tecnológica, então estão migrando das tecnologias em CAD, do AutoCAD 2D, para tecnologias BIM. Quando a gente faz um modelo rico em informações, tridimensional, né, levando em consideração todo o contexto de entorno, todo
o contexto para que eu entenda melhor aquele projeto, para que o entendimento seja mais fácil. Então, muitas empresas passando por este momento de migração, esse momento híbrido, que a gente chama, é interessante mencionar que o BIM 360 ele se aplica também para essas empresas, porque eu consigo fazer essa comparação também em arquivos de PDF e arquivos de DWG. Aqui a gente está vendo um exemplo de arquivo de DWG, que ele compara o que teve em uma versão e outra em cores diferentes também, e você consegue passar essa ferramenta deslizante na prancha e você consegue entender o que tinha em um projeto e o que tem no novo. Tá? Então, essa ferramenta deslizante mostra o antes e o depois, digamos assim, né? Uma versão e outra, e você também consegue ter essa diferença em duas cores diferentes, aí em vermelho e em azul, e uma lista de todas essas alterações que foram feitas. Tá? Muitas empresas hoje utilizam o AutoCAD para visualizar os seus arquivos. Então, às vezes, tem essa licença do software para entrar, visualizar o arquivo e entender o que modificou. Não precisa mais do AutoCAD, não precisa mais instalar nada na sua ferramenta, na sua plataforma de trabalho. Você consegue acessar isso da internet, pela internet, através do seu celular, através de um tablet, do lugar que você estiver, e que você consegue muito mais facilmente identificar essas alterações. Eu não preciso ter, nem muito menos aí um projeto ou todo o BIM implantado na minha empresa para que eu consiga ter acesso a alguns dos benefícios que o BIM 360 me proporciona, tá? Falando aqui, eu vou mencionar rapidamente, porque eu sei que o Marcelo depois vai fazer isso, colocando a mão na massa com vocês aí, mas falando um pouquinho desta questão de inclusão de problemas e marcações, que é muito válido e significativo no BIM 360, porque ele permite incluir problemas na plataforma, de maneira que você define quem vai resolver esse problema, quanto tempo essa pessoa tem para resolver o problema, e qual é a classe, diversos outros atributos que você consegue gerar, várias informações que você consegue colocar nesse problema para facilitar a comunicação com os projetistas ou com os executores de obra. Enfim, por exemplo, você resolveu receber um projeto e ficou com alguma dúvida. Você cria esse problema, endereça para o projetista, por exemplo, aqui eu fiquei com uma dúvida em relação ao talude. Eu crio esse problema e encaminho para o meu projetista de terraplenagem para ele verificar ali a inclinação do talude ou qualquer outro problema e defino que ele tem até o final da semana para resolver isso. E depois o sistema vai me dizer lá na sexta-feira, vai aparecer em vermelhinho lá um sinal dizendo, olha, você tem tal problema para resolver. E daí você consegue cobrar do seu projetista e ter todo o histórico e rastreabilidade dessas informações. Então, é muito interessante. Outra funcionalidade muito bacana são as marcações, que você consegue, obviamente, navegar dentro do seu modelo, fazer medidas e tirar várias outras informações, tirar cortes e ter a informação correta, e você consegue incluir marcações de, eventualmente, algum problema que você verificou ou algo que precisa ser revisto. Então, você cria ali as suas amebas e vai inserir ali alguma informação ou alguma pergunta para te ajudar a melhor gerir esse problema e este projeto, tá? Indo um pouquinho mais aqui para frente, existe a possibilidade de toda a conexão dos projetos no BIM 360, o que antigamente era chamado, existia Work Sharing for Revit, hoje em dia ele está na nuvem. Então, é possível que os meus projetistas trabalhem em tempo real no mesmo projeto, independente do lugar onde eles estejam. Então, além de todas aquelas ferramentas que eu mostrei para vocês, de gerenciamento de projetos, de comparativos e versionamento automático, diversos outros aqui que tem fluxo de revisão, enfim, diversas outras informações, eu tenho esta possibilidade através do BIM 360, de criar um modelo e esse modelo estar sempre sincronizado, estar sempre atualizado entre todas as equipes de projeto. Eu tenho ali uma linha do tempo de cada disciplina, de cada equipe de projeto, né, seja de estrutura, elétrica, hidráulica, enfim, de todos eles eu consigo entender
como que o meu projeto está sendo alimentado, como ele está sendo sincronizado, e eu consigo fazer uma análise melhor e ter todas as disciplinas nesse único modelo, né, nesse modelo federado aí que a gente chama, de maneira que as atualizações estejam sempre atualizadas e todas as equipes com as informações corretas e atualizadas. Aqui está mostrando um exemplo do Revit, que é uma das nossas plataformas de trabalho principais, né, de desenvolvimento de projetos, mas é bacana mencionar que isso já foi estendido também para 2 outros softwares nossos, o AutoCAD Civil 3D, que trabalha basicamente com projetos executivos de infraestrutura, e também para o Plant 3D, que trabalha com todo o esquemático, todas as questões de tubulações, também algumas coisas mais específicas, e isso já foi ampliado para esses 2 softwares, que realmente é algo que faz a diferença aí no trabalho do dia a dia. Indo um pouquinho para frente, existe mais uma possibilidade da gente trabalhar em nuvem com toda a questão de compatibilização dos meus projetos. Então, eu consigo comparar, levar para a nuvem os meus projetos, e o sistema faz de maneira automática o encontro dessas clashes, né, dessas incompatibilidades, o que a gente chama de clash detection. Então, o BIM 360 hoje ele faz isso de maneira automática na nuvem, utilizando o processamento da nuvem. Então, eu consigo fazer a compatibilização de todo o meu projeto, utilizando esta capacidade de armazenamento e processamento da nuvem, de maneira que eu escolha, que eu entenda qual é essa matriz de interferências, ou seja, ele vai me apontar quantas interferências existem entre os arquivos, né, e de maneira que você consiga atuar rapidamente em cada uma delas para resolver os seus problemas. Outra funcionalidade muito legal do BIM 360, como eu mencionei para vocês, é quando a gente leva todas essas informações a campo. E eu vou fazer todas as minhas fichas de verificação de serviço, as minhas checklists, os meus diários de obra de maneira digital. Então, eu tenho isso no tablet, eu tenho isso no celular, e eu vou preenchendo isso de maneira que quando eu tenho uma não conformidade, que eu tenho um problema, eu consigo tirar uma foto desse problema para enriquecer os meus dados e as minhas informações, e eu consigo ter todas essas informações num único lugar, de maneira que o sistema, utilizando aquela inteligência artificial, me devolva informações sobre causas, quais são as maiores causas dos meus problemas na obra, qual é o empreiteiro que está me dando mais trabalho, digamos assim, que não está resolvendo ou demorando para resolver os seus problemas, quais são os meus erros mais comuns, e de maneira que eu consiga entender o dia a dia da minha obra e aonde eu tenho que atuar de maneira mais específica e mais rápida para otimizar toda essa questão de gerenciamento. Isso tudo num grande e num dashboard super repleto de informações, rico de informações, totalmente customizável, então cada um vai modificar isso daqui de acordo com a sua função. Obviamente que para um gestor é muito diferente do que para o fiscal de obra, né, quais as informações que eu preciso ter acesso, mas você consegue, num mesmo lugar, organizar isso para que você saiba onde você precisa atuar a cada dia de seu trabalho. E o melhor de tudo, o armazenamento é ilimitado. Você pode colocar ali quantos projetos for, quantos documentos você precisar, quantos modelos, que isso não vai ser cobrado à parte. Isso, você compra uma licença e você tem toda a capacidade de armazenar o número de informações que você precisa. Isso não é cobrado por capacidade, não. Você compra a licença e você pode colocar ali quantos projetos forem, que isso vai ser permitido, né? É interessante mencionar alguns números aqui rapidamente, já estou finalizando, mas naquele sentido de investimento, de retorno sobre o investimento, tem números muito contundentes que nos falam que hoje que soluções baseadas em BIM e na nuvem, elas impactam o custo do projeto em até 15% e reduz o custo da construção como um todo em até 30%. Então, são valores muito consideráveis para a gente não levar em consideração, né? Então, faz muita diferença a gente investir nesse tipo de solução que traz muita otimização para o nosso dia a dia.
aqui alguns exemplos de algumas empresas que já implantaram o BIM 360, aprovaram essa tecnologia, algumas delas nacionais, outras internacionais, né? Mas todas utilizando a mesma plataforma, que permite tanto esse aumento na assertividade do orçamento, ou permite todo esse trabalho mais otimizado, aprovação, e com 95% de aprovação pelos usuários, cerca de. E é interessante ver que não apenas construtoras e escritórios de arquitetura usam as nossas soluções. Muitas empresas, empresas, instituições públicas e muitas empresas de varejo também estão utilizando para gerir todas as informações. A gente sabe que tem muita informação aí que precisa de gestão e também estão utilizando das soluções da Autodesk, as soluções do BIM 360. Então, aqui, de maneira muito sucinta, muito rápida, a nossa intenção foi mostrar para vocês algumas das soluções que existem hoje, que fazem e que nos ajudam nessa oportunidade aí de fazer mais e melhor. A gente sabe que a gente tem que otimizar o nosso tempo, otimizar o dinheiro, fazer as coisas renderem mais de maneira mais rápida, sem usar tantos recursos naturais, de maneira que a gente consiga fazer cada vez melhor. E é isso que a tecnologia nos permite, e é por isso que eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e falar com vocês sobre isso. Vamos deixar aí, acho que depois acabei não colocando aqui o meu e-mail, mas fico à disposição, depois a Daiane, quem precisar, também estamos à disposição aí para tirar dúvidas e para conversar melhor sobre essas e as outras soluções tecnológicas da Autodesk, tá bem? Muito obrigada, pessoal. Legal, Maria, muito obrigada aí pela sua participação. A gente teve uma única dúvida aqui pelo Daniel Oliveira, que ele acabou respondendo que foi respondida a pergunta dele, né? Que era só enfatizando mesmo, só para não ficar nenhuma dúvida aí com o pessoal que também está acompanhando, né? Que ele questiona que além de mostrar mudanças, né, esse programa faz a detecção de conflitos. Você chegou a mencionar um pouquinho, né? Isso. O que vai variar apenas é porque o BIM 360 ele é por módulos, né? Então, cada um dos módulos tem o seu objetivo principal, mas todos eles fazem essa questão de comparação, independente do módulo, porque, assim, esse de documentação que eu mostrei, que faz essa comparação entre as versões, ele é o Docs, ele é a base de tudo. Então, você adquirindo uma licença do BIM 360 já vem com essa funcionalidade. Outra funcionalidade que é da compatibilização e de descobrir essas interferências, esse é o Coordinate, daí você precisa adquirir um segundo produto, digamos assim. Mas é possível também, tudo é uma questão de entender qual é o principal desafio do cliente, da sua empresa e o que faz mais sentido para vocês. Né? Então, é por isso que a gente se coloca à disposição para entender e auxiliar, mas existe sim a possibilidade de fazer essa clash detection. Perfeito, Maria, muito obrigada aí pela sua participação. No começo, a gente ia ter uma participação e uma apresentação do Jorge, né, que é o diretor da Best Software. Eu vou passar a palavra para ele dar continuidade e a gente também seguir com o Marcelo. Oi, Jorge, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação de todos. Agradeço a Maria, acompanhei a maior parte da apresentação dela, excelente, tá? E agora eu gostaria de convidar o Marcelo Cruz a nos dar uma visão prática do que é a implementação da tecnologia BIM 360. E no final eu volto para algumas observações. Vamos lá, Marcelo? Vamos sim. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Aqui é uma breve apresentação, a Daiane já até falou um pouquinho no começo, tá certo? Eu sou especialista em sistemas de combate a incêndio, atuei bastante na área industrial, na área comercial, em alguns outros tipos de edificações, tá certo? E nesses últimos 9 anos, eu venho trabalhando como BIM Manager e gerenciando projetos com foco em aplicação do BIM. Eu coloquei aqui algumas obras das quais eu participei, não vou perder muito tempo com isso, tá? Mas aqui tem algumas indústrias, algumas coisas bem legais. A Miris SP, ela é a primeira planta de farneseno no Brasil. O farneseno é um combustível utilizado em motor diesel da cana-de-açúcar.
A Baker Hughes trabalha com perfuração de poços de petróleo, Unilever, todo mundo conhece, Scania. A gente está trabalhando no primeiro prédio da Scania aqui no Brasil, prédio da década de 60. Tá certo? Então, essas são algumas empresas, algumas indústrias aí que eu tive o prazer de participar dos projetos. Aqui a gente tem alguns edifícios comerciais, alguns bem interessantes também, o Birman 32, Complexo Matarazzo em São Paulo, são obras bem legais. O Sofitel Ipanema no Rio de Janeiro, onde a gente está tendo uma utilização assim, acima da média das ferramentas relacionadas ao BIM e ao BIM 360. Alguns data centers, a gente trabalha no data center do Itaú, um dos maiores data centers da América Latina, vários hospitais, tá certo? E por último aqui, eu não poderia deixar de falar, essa obra que eu acho que, dentre todas que eu participei, essa foi a obra que apresentou o maior nível de complexidade e de vários tipos, tanto técnica como política. Ela passou por um momento delicado da política no nosso país e mesmo assim a gente conseguiu que ela ficasse pronta. Eventualmente, em outras obras, eu até vi sistemas ou trechos de sistemas ou áreas que apresentam exigências maiores do que nessa obra, mas todas juntas de uma vez, como a gente encarou nesse desafio, eu nunca vi. Esse é o projeto Sirius, é a nova fonte de luz sincrotron brasileira. É um projeto assim fora do normal, né? Me deparei com desafios intensos nessa obra. Tive o prazer de trabalhar com equipes extremamente competentes no que eles fazem, tá certo? E obviamente uma obra desse porte ninguém faz sozinho, ninguém faz com uma equipe. Foi um trabalho colaborativo fantástico. Em alguns trechos, se a gente não tivesse a ajuda de um software como o Revit, por exemplo, eu acredito que a gente teria muita dificuldade, tá? Passando na sequência aqui, eu trouxe duas imagens do BIM. Eu não vou me aprofundar aqui no que é o BIM, no quanto ele é bom, no quanto que ele dá resultado. Acho que não é essa a ideia. Aqui eu quero salientar duas coisas com essas imagens. Uma coisa com essas imagens. A gente tem um fluxo de trabalho de projeto em CAD, então basicamente você verifica que os projetos são desenvolvidos, cada um desenvolve o seu projeto, arquitetura, instalações, gera uma documentação. Depois todo mundo gera essa documentação, é feita a compatibilização, e se tem o aceite, então é feita a documentação de liberação para obra, por exemplo, o projeto executivo, e aí varia. E quando não temos essa liberação, você volta para esse fluxo do começo, mas é tudo muito separado, né? Você, depois que todo mundo já achou o que era melhor da sua parte, você vem e faz uma compatibilização de um modo geral, tá? Já quando você fala de um fluxo de trabalho colaborativo e simultâneo, como a metodologia BIM, por exemplo, você tem um modelo, tá certo? O modelo federado, e você tem um modelo de instalações, por exemplo, de arquitetura, etc. e tal, e você tem esses ciclos de otimização, ou ciclos de compatibilização, ou troca de informações, enfim. Isso acontece constantemente, a todo tempo, enquanto o projeto está sendo desenvolvido. Então, é óbvio, de maneira geral, você recebe a arquitetura, é um item que vem sempre primeiro, obviamente, mas de uma forma geral, a partir desse primeiro input de dados da arquitetura, você começa a trabalhar simultaneamente e em algum momento você faz a validação desse modelo, e aí sim, quando ele está validado, você desenvolve a documentação desse modelo e extrai os documentos que vai para a obra. E trabalhando nesse ciclo, o seu volume de dados é extremamente alto, e obviamente que você tem dados no modelo 3D, mas ele não se compara, inclusive até pelas características, por exemplo, do Revit, que é o programa que nós utilizamos, a capacidade que você tem de imputar dados dentro desse programa. Então, você tem um volume muito alto de dados, e como a Maria frisou bem, o dado, ele é só um dado. Se você não souber utilizar, ele não serve para nada, né? Ele, muito pelo contrário, se você não souber utilizar, ele pode se tornar um problema para você, e não uma solução. Então, a ideia é que a gente tivesse uma ferramenta e procurasse uma ferramenta para ter esse tipo de coisa. Um gerenciamento das informações, que nem a Maria citou muito bem. E aí, para isso, a gente já trabalhava com um arquivo Central Mode, né? Que era, acho que muita gente que já vem dessa época um pouco mais antiga do Revit já conhecia. Então, para mim, sempre foi muito importante que minha equipe, todos tivessem acesso ao modelo, não
não cabia para mim a questão de você abrir um arquivo e ele aparecer como leitura. Então, a gente já trabalhava com Central Mode, mas a alimentação do Central Mode, obviamente, é que você precisa estar todo mundo no mesmo lugar, porque você cria um arquivo-chave no seu servidor. O que o Autodesk 360 faz, basicamente, é pegar esse material que está no seu computador e compartilhar ele na nuvem da Autodesk, como a Maria já falou bastante aí, né? Você leva esses arquivos lá para a nuvem e, a partir daí, você tem uma infinidade de possibilidades para trabalhar, extrair dados, imputar dados nesses arquivos, e, principalmente, você tem a possibilidade de gerenciar equipes em todos os locais. Um exemplo nosso, na sexta-feira, a diretoria executiva, numa semana a diretoria executiva definiu que nós iríamos trabalhar das nossas casas. Na sexta-feira, o diretor responsável comunicou para nós a decisão. Na segunda-feira, eu falei para o meu pessoal pegar os computadores e ir para casa. Nós já vínhamos trabalhando com o BIM 360 há muito tempo. Teve até, era o Collaboration for Revit, era o A360, enfim, teve uma série de nomes e a gente chegou nessa modulação final, mas a gente já vinha usando a ferramenta há muito tempo. Então, quando precisou, cada um está na sua casa trabalhando, foi muito fácil, muito rápido, e a gente vem só melhorando esse fluxo de trabalho. E isso vale para, você pode ter uma equipe em Montreal, uma equipe em Londres, ou em São Paulo, enfim, por aí vai. Como a Maria falou, você tem vários módulos e vários pacotes, e o que nós vamos abordar aqui, que eu acho que a gente tem, assim, vai conseguir fazer um overview bem legal do que a ferramenta ou plataforma pode oferecer, é o Document Management, que é o gerenciamento de documentos. Então, você tem controle de publicações, visualizações, compartilhamento, controle de documentos e versões para todos os arquivos, compara projetos, consegue monitorar algumas atividades, e você tem um acesso móvel em iOS ou Android, qualquer um deles, você não precisa estar na frente do seu computador. E o próximo é o design colaborativo. Em colaboração, você tem colaborações em tempo real, você consegue rastrear as atividades empregáveis, você consegue fazer sincronização a qualquer momento, você pode fazer uma vez no dia, ao mês, pode fazer uma vez na vida, outra na morte, o que obviamente não é interessante, porque se a gente está falando de um trabalho simultâneo e colaborativo, se você não sincroniza, ninguém sabe o que está acontecendo. E aí a frequência é definida conforme necessidade e atribuição de cada um dos participantes. Então, isso aqui foi só um inicial, e eu vou mostrar para vocês agora como que a gente cria um projeto. Aqui é o passo a passo para você criar um projeto, habilitar as ferramentas, fazer algumas comparações, claro, tudo num nível muito simples. A ferramenta, obviamente, depende de uma conexão de internet, então algumas coisas a gente pode ter que aguardar alguns segundos para que elas aconteçam, nada muito problemático. E, mais uma vez, é um projeto mais simples, a gente não são esperados grandes problemas com isso. Bom, essa é a cara do BIM 360, a Maria já mostrou também. Aqui em cima você tem o hub da sua empresa. Você tem, aqui, por exemplo, tem a Temonha, algumas obras que nós temos, né, diversas obras. Você poderia ter outros hubs aqui, aí você seleciona o que você achar melhor. Eu tenho esse projeto modelo, que eu deixei ele setado aqui, então se a gente tiver algum problema, eu posso recorrer a ele para a gente dar uma olhada, mas a ideia aqui é a gente começar acessando a ferramenta e fazendo desde o início. Então, você fez o seu login, com a sua senha, suas licenças, ok? Eu entendo que tudo isso já está certo. Muito do que eu vou mostrar aqui exige privilégio de administrador do projeto. Então, dependendo do nível que você for atuar em um projeto, inclusive no final eu vou mostrar um projeto onde nós não somos os administradores do projeto, nós somos membros, tá certo? Então, algumas coisas você talvez não tenha acesso ou não consiga fazer, porque você não é o administrador. Eu vou vir aqui na área de administração, né, dos projetos, e você tem um ícone adicionar. Você vai criar um perfil de um projeto, o nome do projeto, eu posso dar qualquer nome, eu vou seguir na sequência dos projetos que eu tenho aí embaixo, eu vou chamar ele de projeto modelo 0, acho que eu tenho um 03, eu vou colocar um 04. Tipo de projeto, você vai ter uma série de opções, data center, escritório, restaurante, assistência médica, institucional, fórum, museu, residencial, por aí vai. Eu vou selecionar escritório, uma construção nova, um valor do projeto. Obviamente, isso aqui são informações que você pode preencher a qualquer momento, elas não vão te limitar
e vou definir aqui como um projeto de construção e funcionamento. Eventualmente eu posso definir uma localização para esse projeto. Eu posso, por exemplo, colocar aqui lá em São Paulo, não vou me preocupar com o endereço. E eu acabei de criar, então, o perfil do meu projeto, e assim que eu crio o perfil do projeto, ele vai me levar para a área de administração desse projeto, né? E ele já vai me deixar logo de cara me solicitar que eu ative os meus serviços, porque enquanto não houver uma ativação desses serviços, não existe projeto, ele não aparece. Se eu voltar lá na minha conta, onde eu tenho todos os meus projetos, ele não vai aparecer para mim. Então, eu vou ativar o gerenciamento de documentos, não quero aplicar no modelo, não preciso disso. Ele vai falar que eu vou ativar seu modelo, eu vou falar que tá ok, é isso mesmo que eu quero, e eu vou ativar o meu design colaborativo em colaboração. São essas duas ferramentas, e obviamente aqui onde estarão os outros módulos, caso você tenha acesso ao Coordinate, como a Maria falou, você deve ter acesso a esses serviços nessa região. Perfeito, os dois serviços estão ativados, você viu que ele ficou azulzinho, eu vou recarregar a página, a gente deve ter algumas novas abas aqui do lado esquerdo. Perfeito. Visão geral dos serviços do projeto. Aqui eu tenho uma área de administração dos problemas, né? De coordenação dos problemas. Então aqui eu tenho alguns usuários, por enquanto eu tenho só empresa e função, eu posso incluir eles aqui ou não, tá certo? Eu tenho os níveis de acesso de cada um desses participantes. Por função, por exemplo, se eu atribuir a função de arquiteto para um dos participantes do projeto, ele vai ter a função só de criar. Eu posso atribuir uma função de empreiteiro, por exemplo, e ele tem a função de controlar tudo, tá certo? Isso aqui eu estou falando de problemas, tá certo? Que a Maria Augusta mostrou aí, que a gente vai dar uma passada nisso um pouquinho mais para frente, tá? Eu tenho meus problemas divididos por tipo, comissionamento, coordenação, design, eu posso ativar, desativar. Eu tenho as causas raiz, então pode ser coordenação, pode ser design, qualidade, segurança, e eu tenho atributos personalizados, e aí você pode criar aí algum item que faça mais sentido e que você não tenha encontrado lá atrás, tá? As notificações desse problema, você pode definir se você quer que assim que seja indicado um problema, seja disparado no e-mail, você pode pôr por hora, pode pôr diariamente, tá certo? Fica a seu critério. E o que exige atenção imediata não depende dessa configuração. Você pode definir localizações no seu projeto, localizações não no sentido do endereço que nós vimos lá no início, mas localizações de área, um pavimento, um piso, um trecho, uma subestação, uma casa de máquinas, um andar inteiro. Você pode atribuir alguma localização, a gente vai passar por isso por enquanto, tá? Como esse é um projeto que eu acabei de fazer, eu não tenho nenhum membro a não ser eu, obviamente, como administrador eu já estou aqui, eu vou adicionar então mais um membro de projeto aqui. É muito simples. Eu vou definir ele também vou dar privilégios aqui eu defino os privilégios, se ele vai ser um administrador do projeto ou se ele vai ser somente um membro, tá certo? Então, eu vou colocar ele como um administrador do projeto também e vou adicionar ao projeto e você vai ver que ele vem para essa tela e agora nós dois estamos inseridos dentro desse projeto, tá certo? As empresas relacionadas a esse projeto, obviamente que eu só tenho uma empresa, mas conforme você aumentar o tamanho do que você está gerenciando e o tamanho de pessoas envolvidas, a tendência é que você tenha mais empresas aqui. Os serviços nós acabamos de falar, tá certo? Como ele jogou a gente para cá direto, eu já achei melhor falar desse item. E por último, o perfil é um resumo daquelas informações que a gente preencheu, também não vou me demorar muito aqui não, nada que você não possa vir aqui depois e editar sem problema nenhum, tá certo? Então, voltando aqui para serviços, a gente basicamente, aqui nós fizemos a configuração do nosso projeto inicial, adicionamos alguns membros, demos algumas informações, ativamos serviços, e agora a gente vai para a área de gerenciamento de documento.
Aqui na gerenciamento de documento, né, a atividade não foi possível carregar as atividades, ou ainda não tem, claro, nós não temos. Na verdade, não tem nenhum modelo dentro desse projeto, né? Então, é esperar algumas configurações avançadas de visualização, compartilhar documentos publicamente. Aqui você pode criar fluxos de revisão de trabalho. Por exemplo, você pode criar uma aprovação em 2 etapas, por exemplo, e um dos itens que a Maria também citou. Então, eu posso definir se é um único revisor, se são vários revisores. Eu vou dar um nome aqui, seja um usuário, uma empresa, uma função. Eu vou dar o tempo que eu preciso para que seja feito isso. Eu tenho uma pequena legenda aqui que eu posso ajustar ela, tá certo? Eu vou cancelar aqui agora, mais para frente nós vamos criar um fluxo por outro caminho. E atualização do modelo de nuvem, ou seja, se eu tiver um modelo na nuvem em outra versão, 2017, 2018, 2019, eu posso atualizar o modelo da nuvem, tá? Obviamente aqui eu não tenho nenhuma versão, porque eu não tenho nenhum modelo dentro desse projeto que eu acabei de criar. Aqui eu posso agora, nesse momento, carregar um modelo para que a gente consiga prosseguir, senão a gente não tem mais muito o que fazer. Eu vou compartilhar uma outra tela com vocês, que é a tela do Revit, ela já está aí, inclusive. Eu vou abrir um modelo. A diferença aqui no Revit é o seguinte: os modelos que estão na nuvem, eles têm esse ícone, tá certo? E os que não estão na nuvem, eles não têm esse ícone. Então, eu vou abrir um projeto de amostra, um modelo de amostra do próprio Revit, tá certo? Esse projeto hoje, ele está na minha máquina, ele não está na nuvem, obviamente, tá certo? O que eu vou fazer, então, é um processo de colocar ele na nuvem. Colaborar. Eu vou escolher colaborar e ele vai me perguntar se eu quero colaborar com o meu projeto na nuvem ou se eu quero colaborar na minha própria rede. E é claro que eu quero colaborar com ele no BIM 360. Eu vou selecionar o hub correto, esse projeto modelo 04 que eu criei, e eu vou colocar ele dentro de Project Files. Só retornando um item para mostrar para vocês uma outra tela. Nós vamos voltar aqui com mais atenção daqui a alguns minutos, mas eu tenho a criação dessas 2 pastas a partir do momento que eu ativei os meus serviços. Plantas e os arquivos de projeto. Basicamente, plantas é onde você tem você faz upload de PDF, onde você tem informações de visualização dos seus conjuntos em 2D e em 3D. Você tem aqui uma tecnologia de reconhecimento de caracteres, então ele consegue extrair informações do carimbo das folhas que você cadastrar, por exemplo, e ele faz automaticamente a extração desses dados, você não precisa ficar preenchendo, tá certo? E o arquivos de projeto, basicamente, é onde você vai colocar os arquivos onde você vai trabalhar, seja o modelo do Revit, eventualmente uma planta do AutoCAD, etc. e tal. O que nós vamos fazer aqui agora é colocar esse nosso modelo do Revit dentro desse Project Files. E aí ele leva um tempinho, ele vai criar os ambientes colaborativos, criar alguns worksets, ele vai salvar o modelo na nuvem, vai salvar uma cópia local no nosso computador, e a partir desse momento eu estou trabalhando com esse modelo sempre na nuvem. Como eu falei, a gente depende da velocidade da internet para fazer esse carregamento, obviamente, então pode ser um pouco mais lento ou um pouco mais rápido. Aqui, como o projeto não é muito grande, a gente deve ser relativamente rápido para fazer esse carregamento. Então, agora nós temos na nossa nuvem esse modelo, e eu posso vir até ela, e nós vamos vê-lo aqui. Voltando, então, para o gerenciamento de documentos que eu tinha falado para vocês. Ele está carregando. Eu já tenho esse modelo carregado na minha nuvem, perfeito? Eu vou voltar na minha parte de administração aqui do meu projeto e vou adicionar, além dos membros que nós colocamos agora há pouco, eu vou entrar em Design Collaboration e vou adicionar algumas equipes, ok? Ele me deu
um resumo falando que as equipes vão ter seu espaço para trabalhar, todos ao mesmo tempo. E agora ele me pergunta se eu quero usar uma localização padrão. Eu vou usar, não tem por que selecionar outra pasta. Então ele vai criar uma localização padrão para esses arquivos. Eu vou criar uma equipe aqui, por exemplo, eu vou chamar de time 01. Vou adicionar esse time. Vou criar mais um outro time aqui, Arc, por exemplo. Eu acho que, por enquanto, esses dois, a gente pode manter esses dois times aqui. Dentro desses dois times aqui na área de membros, eu posso clicar aqui e eu vou ter alguns níveis de permissão para os membros desses dois times. Então, eu posso gerenciar aqui os membros do time 1, posso incluir membros, posso tirar membros, eu posso definir, obviamente, aqui Felipe e Marcelo como administradores, tem todos os níveis aqui, mas eu posso definir níveis de acesso, desde visualizar, passando por criar, editar e até gerenciar. E aqui do lado você consegue entender melhor o que cada um é, né? Visualizar, você só visualiza os projetos em andamento, criar, você publica na pasta do trabalho em andamento, editar, você pode compartilhar pacotes e gerenciar, nós vamos falar um pouquinho para frente de pacotes também, e gerenciar, você pode gerenciar, ser um administrativo da pasta, né? Você pode controlar toda a pasta. E aí você define os níveis de acesso que você vai ter aqui dentro de cada um desses times. Tá certo? Se eu voltar, agora que eu criei esses dois times, se eu voltar em gerenciamento de documentos, vocês vão ver que aparece uma pasta aqui para mim. Perfeito, agora eu tenho algumas atividades, né? Obviamente, agora que eu já carreguei o modelo, eu já adicionei subpasta, etc. Eu já tenho algumas atividades aqui que estão acontecendo nesse meu gerenciamento de documentos. Então, clicando aqui em cima e entrando em gerenciamento de documentos para ir para a área de gerenciamento, efetivamente, eu vejo que já foram criadas as pastas de arquivos de projetos, tá certo? Então, eu tenho aqui o meu time 1, eu tenho a pasta consumido, que vai estar relacionado aos pacotes que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá certo? E agora eu vou mover esse arquivo que eu carreguei, não era para ele estar aqui, era para estar dentro do time 1, por exemplo, eu vou mover ele para dentro do time 1. Então, dentro do time 1 tem esse mesmo arquivo que eu acabei de carregar aqui do Revit, ok? Esse arquivo, você clicando nesse arquivo, você entra numa área de visualização. Hoje agora nós só temos uma visualização 3D, porque foi isso que eu defini, que ele vem setado padrão para que ele suba na nuvem. Eu vou voltar para o Revit e vou mostrar para vocês as configurações de publicação. Veja que eu não tenho nenhum desses conjuntos ou sets linkados. Por exemplo, o ADS K360, ele apresenta algumas plantas de níveis, ele tem elevação, ele tem folha e tem alguns cortes. E esse conjunto 1 tem apenas 2 folhas. Eu vou subir, por exemplo, esses dois. Eu vou falar para ele que eu quero incluir agora esses dois conjuntos de informações para publicação. Vou salvar e fechar. Vou sincronizar e agora ele tá conversando. Ele vai conversar a partir de agora o modelo que ele salvou localmente no meu computador com o modelo que está na nuvem. Ele vai salvar local, vai recarregar as últimas informações, vai salvar na central e vai dar o OK para mim. E aqui eu posso prosseguir. Então, ele sincronizou esse modelo que estava na minha máquina, com essas informações que eu mudei, com o modelo que estava na nuvem. Se eu vier em gerenciamento de modelos na nuvem, eu tenho esse projeto disponível aqui, eu clico nele. E ao colocar o mouse aqui em cima, esse meu ícone, ele aparece uma caixa com uma seta e ele me informa o quê? O modelo seu
o seu modelo que você está trabalhando, ele tem informações que não estão na nuvem ainda, ou seja, aquele modelo da nuvem não recebeu o que você fez agora. E aí eu posso falar para ele que eu quero, então, publicar isso que eu fiz agora, que no caso foi selecionar os conjuntos de informações que eu quero que sejam disponibilizados na nuvem. Ele vai me dar essa barra laranja, ele vai falar que eu posso fechar a janela se eu quiser, eu não vou fechar porque eu quero que vocês vejam que ela vai mudar de cor. E o ícone aqui ele já passou de uma certa parada para uma certa em movimento, e o que ele está fazendo agora é mandando as informações que estão disponíveis no meu computador para a nuvem. Mais uma vez, a gente depende da velocidade da internet para fazer isso. Se você tem projetos onde você tem um volume de informações extremamente alto, esse é um item que você deveria se preocupar, é importante que você se preocupe com ele. Nós vamos aguardar mais um pouco e daqui a alguns segundos ou minutos ele já deve apresentar para a gente uma faixa verde, indicando que o modelo na nuvem está atualizado. Bom, é isso aí, ó. Ele está falando que a última versão, ele tá publicada lá na nuvem. Eu posso fechar essa tela. E se eu voltar aqui no nosso modelo, vocês vão ver que ele está carregando. Nós vamos aguardar um pouco. Ele está processando as informações que foram disponibilizadas para esse modelo na nuvem, tá certo? Isso deve levar algum tempinho. Aqui ele geralmente demora um pouco mais. Aqui nós temos um histórico de versão, que a Maria também citou, e a gente vai ver as comparações assim que acabar o processo dele colocar na nuvem, a gente pode verificar as comparações. Ele não deixa fazer agora porque ele está trabalhando nesse modelo. Mas aqui você tem as versões, né? Carregado por Marcelo, e essa última carregada às 16 e 11, então você consegue comparar tudo o que está acontecendo aqui, tá certo? Enquanto ele publica aqui, ele termina de processar essas informações. Todas essas pastas, você tem acesso a elas, você pode adicionar subpastas, isso não é um caminho rígido que você não pode mais mexer, você pode renomear, recarregar, compartilhar, você pode adicionar algum atributo que seja necessário, você pode, por aqui, definir níveis de permissões para essa pasta específica, tá certo? E aí são os mesmos níveis de permissão que a gente tem lá em cima. Você pode colocar um usuário que ele administra a pasta, que ele só vai visualizar, que ele vai visualizar e editar, ele vai visualizar, editar e carregar. Você tem vários níveis de acesso e você vai definir esses níveis de acesso, obviamente, conforme o projeto que você estiver trabalhando, as necessidades de cada um que está envolvido nesse projeto. E ele varia de caso a caso. Agora nós temos nosso modelo publicado, é a versão 3, tá certo? Ele foi atualizado hoje, dia 5, às 16h13, esse item que a gente acabou de colocar. Clicando no modelo, agora sim, vocês vão ver aqui que eu tenho alguns itens que eu não tinha antes, por exemplo, ele já me mostra aqueles conjuntos de folhas, tá certo? O 3D eu mantive só uma vista 3D mesmo, mas eventualmente eu poderia até ter uma outra vista aqui, tá certo? Nessa área eu tenho o que a Maria falou sobre as questões de marcação e criação de problemas do projeto, tá certo? Eu posso colocar nesse item aqui, por exemplo, esse item aqui, marcas de revisão. Eu posso fazer deixa eu ver. Eu vou fazer uma marcação simples aqui nesse trecho. E vou definir como checar acesso. A minha marcação ela pode ser pública ou privada. Se ela for publicada, pública, obviamente fica disponível para todos. E se ela for privada, só para mim pode ser uma marcação que eu esteja fazendo por um lembrete que eu deva checar. Eu posso salvar essa revisão, sair do modo de revisão, e aí eu posso dar uma volta aqui pelo modelo, andar à vontade por ele, ir até onde a gente quiser, e toda vez que eu clicar nessa marcação, ele vai voltar, tá certo? Então, isso são marcas de revisão que você pode colocar como lembretes no que você estiver analisando aqui. Já quando você cria um problema, você atribui esse problema a uma pessoa. Então, você vai atribuir o problema,
vai ter um responsável por esse problema e você vai definir uma data, você vai ter reportes sobre esse problema, tá certo? Ele é uma coisa que ele é muito em que ele é atribuído e que ele necessita que ele seja tratado, perfeito? Então, eu vou criar um problema qualquer aqui, pode ser um problema de design, por exemplo. Ele vai me pedir para posicionar esse problema. Eu vou colocar ele nessa janela, por exemplo. Eu vou colocar janela, piso superior. Eu vou atribuir ele ao Felipe, por exemplo, ele poderia ser uma empresa, tá certo? Eu vou falar até quando que eu quero que ele cheque isso para mim, se é dia 7. Aqui, se eu tivesse feito aquela localização que eu mostrei lá atrás, tivesse criado, sei lá, segundo piso, a externa ou algo do tipo, eu poderia definir essa localização aqui, mas eu não criei nenhuma. O proprietário sou eu, a causa raiz eu vou falar que é um problema de design também. Eu vou colocar aqui, checar, janela, especificação, janela conforme alinhado com o cliente, ou qualquer coisa parecida com isso. Eu tenho um problema criado. A partir do momento que ele é criado, como eu mostrei para vocês lá atrás, você tem um e-mail que é disparado, no caso, para o Felipe, e ele, ao clicar nesse e-mail, ele vai ser direcionado direto para esse problema. Esse é o trecho, esses dois itens que eu mostrei para vocês, então, marcação no projeto, tá certo? Os markups, que são somente marcações, não são atribuídas a ninguém, elas podem ser públicas, elas podem ser para que todos vejam, mas elas não são atribuídas a ninguém, são simples marcações. Você tem a criação de problemas no projeto que você necessita de resolução para esses problemas, tá certo? Criado esse problema, eu vou mostrar para vocês a tela inicial do nosso projeto, como ela está, com essas coisas que nós já colocamos dentro deles. Você vai ver que ela é uma tela como a Maria mostrou aí também, mas ela tem algumas informações bem legais. Vou deixar aqui como meus problemas de projeto, não tenho nenhum, mas o projeto tem um problema relatado aqui, tá certo? E eu ainda não tenho nenhum pacote de projeto, porque nós não fizemos. E aqui eu tenho uma breve descrição do clima na região que eu coloquei e uma localização. Aqui eu coloquei São Paulo, no estado, ele me deu uma localização qualquer aqui perto de Campinas, provavelmente. Eu vou voltar para o meu gerenciamento de documentos. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que vocês podem fazer aqui com este modelo. Clicando nas plantas, eu vou ter acesso a elas, obviamente. Eu posso selecionar os itens e eu posso colocar uma vista compartilhada aqui. Então, se eu checar, por exemplo, se eu precisar encontrar um item dentro do modelo, e se for um modelo onde eu tenho muitas informações e ele é muito grande, isso aqui é extremamente necessário, ao momento que, na hora que eu clico nele, ele me leva até o item qualquer que seja ele, tá certo? Isso aqui tudo com as informações que nós definimos aqui nas nossas configurações de publicação, tá certo? Eu poderia não publicar nenhuma dessas informações, como foi o primeiro caso, poderia não publicar nem o 3D, poderia não publicar ou somente o 3D, eu poderia publicar somente uma planta geral. Tudo depende do projeto que você está fazendo. Você pode estar trabalhando num nível de projeto inicial que não é necessário que ninguém tenha acesso a essas informações. Então, você define aqui a hora que você quer que isso vá para a nuvem, tá certo? Aqui eu tenho algumas ferramentas de medição, por exemplo. Então, eu posso ver que aqui entre essas bancadas eu tenho aproximadamente 1,5 m, e aí, obviamente, eu consigo ajustar isso para milímetro, polegada, centímetros. Eu tenho algum nível de precisão aqui, tá certo? Que eu posso aplicar. Eu posso fazer, aqui eu tenho a opção de um dos locais onde eu posso fazer a comparação das versões, tá certo? Então, aqui embaixo eu tenho comparar, então ele vai me abrir aqui um documento, eu vou selecionar o outro documento, e obviamente agora nós não teremos nada que comparar, porque não houve nenhuma mudança aqui para que fosse possível comparar
É possível comparar, mas não vai ter nenhuma mudança. Eu vou fazer uma mudança na sequência para a gente poder checar como isso funciona, tá certo? Só continuando aqui, antes da gente fazer essa mudança, você tem aqui também um histórico de revisão, então você só pode, você consegue verificar os trabalhos que estão sendo feitos, se alguém disse que fez, mas não mexeu no modelo, se os participantes estão entregando o que eles têm que entregar, você consegue acompanhar por aqui, tá certo? Aqui você tem algumas fases, mas basicamente ele vai mostrar uma visualização 3D, e você tem os níveis, e esses níveis são os níveis definidos lá no seu, que você definiu lá no Revit. Então, por exemplo, eu tenho aqui o telhado, eu tenho o piso superior, eu tenho o teto, tenho o primeiro piso, tenho a sala de estar que está um pouquinho abaixo, e tenho a fundação, tá certo? Aqui eu tenho uma ferramenta de corte, que pode ser útil, tá certo? Se você deseja visualizar alguma coisa dentro desse seu modelo, você tem a possibilidade de trabalhar com essa ferramenta, pode checar se tem algo que você precisa ver. Ela tem a possibilidade de fazer cortes angulares, então, ok, eu vi o que eu preciso, não vi, eu preciso ver mais. Tá? Tudo isso aqui são ferramentas, intuito das ferramentas obviamente, facilitar o seu trabalho, o seu fluxo de trabalho. Como a Maria falou, você não tem necessidade de ir até um software externo para checar algumas informações, muitas informações. Então, a ideia aqui é facilitar o fluxo de trabalho, tá certo? Eu vou voltar para essa vista 3D. Eu vou fazer uma pequena alteração aqui nesse projeto, para a gente poder visualizar a comparação efetivamente aqui, tá certo? Então, bem simples, eu vou apagar essa janela, e obviamente eu preciso sincronizar para que ele compare as informações da nuvem com as informações do meu modelo. E mais uma vez eu preciso publicar essas informações, uma vez que elas são novas para o modelo que está na nuvem. E eu vou fazer esse procedimento novamente. Mais uma vez ele vai carregar e vai falar que eu posso fechar essa janela e posso prosseguir enquanto ele faz a publicação na nuvem. Para que a gente não acabe não perdendo tempo no sentido de aguardar todas as atualizações, eu vou voltar aqui e vou dar uma pequena... Deixa eu ver, dar uma pequena... Ele está carregando ainda. Uma pequena olhada aqui na parte de design colaborativo, que é onde eu tenho a minha linha do tempo e é onde eu vou ter os pacotes que serão consumidos pelas equipes. Consumidos no sentido de consumir mesmo, porque você pode decidir se você quer consumir aquele pacote ou não. Ele pode ser um pacote onde tem uma revisão que não impacta em nada o que você está desenvolvendo, por exemplo. Então, não tem necessidade de você consumir esse pacote, tá certo? Ele está carregando aqui também. Bom, aqui ele já finalizou. Voltei aqui para o Revit, ele ficou verde, então a mudança que eu fiz lá já está ok. Vamos checar se ela já aparece para a gente no gerenciamento de documentos. Vamos ver se ele ainda está carregando. Você pode ver aqui que ele já veio para a versão 4, que foi carregada agora, só que ele está processando ainda essa informação. E aqui no design colaborativo, onde nós estávamos, ele também está carregando as informações. Eu tenho essa linha do tempo. Aqui eu poderia ter diversos times, tá certo? Time Map, time Estrutura, o time do Felipe, que é um dos administradores. Enfim, eu poderia ter uma série de times aqui, né? Eu tenho só 2, obviamente, porque a gente criou só os 2 como um demonstrativo. Então, dentro desse time, ele me fala que eu tenho 2 conjuntos, que foram aqueles 2 conjuntos que eu configurei lá no Revit para que fosse colaborado na nuvem. Eu tenho 11 folhas e uma vista 3D, eu tenho um problema em aberto, tá certo? E o que eu posso fazer
Eu vou checar se ele já finalizou, se ele já terminou de processar as informações para mostrar o comparativo, senão a gente volta lá para o design colaborativo. Opa, legal, ele já terminou de processar. Então, agora eu posso fazer a minha comparação. Eu vou manter aqui no 3D, que eu acredito que vai ser mais fácil de nós visualizarmos, apesar de ser obviamente aqui ficou muito fácil, claro, né? Ver-se claramente que o que aconteceu foi uma janela que saiu daqui, e ainda mais se no item que eu mudei de fácil percepção. Mas isso não é o que acontece na vida real, e a gente sabe bem disso. Então, eu vou selecionar esse documento, e eu vou pedir para comparar a versão 4 com a versão 3 do mesmo WorkDrawings. E aí ele está carregando. E aí ele me mostrou aquela telinha lá que tinha naquele outro da Maria, tinha vários, e se der tempo eu vou mostrar um para vocês que tem vários, mas aqui basicamente eu não tenho nenhum problema significativo, né? Eu tenho pouquíssimos problemas, um só. Eu posso tirar a seleção de todos, ele não vai aparecer nada. Eu posso colocar o seguinte, adicionado, óbvio que não vai aparecer, porque não foi adicionado nada. Eu posso colocar removido, e ele vai pintar em vermelho o item que foi removido. Eu posso pedir para ele me mostrar o item que foi modificado, ou seja, foi esse telhado. E se eu clicar nesse telhado, ele vai me dar algumas informações. Por exemplo, eu tive uma mudança na área e no volume desse telhado, óbvio, porque eu retirei uma janela e isso foi uma modificação. Então, essa ferramenta é extremamente útil, extremamente útil. Por mais que você tenha o olho treinado, por mais que você esteja acostumado a trabalhar em 2D, sem nenhum recurso tecnológico e tenha feito sempre assim, você nunca vai ganhar disso, né? A gente está falando de um mundo onde dados e inteligência artificial é cada vez mais presente e tende a ser cada vez mais presente. Então, não tem como a gente ganhar de uma tecnologia dessa. Então, quando você tem um nível grande de informações que foram modificadas, isso aqui é extremamente, extremamente útil, tá certo? Então, você pode definir, eu vou fechar o visualizador, ele vai voltar para essa tela. A comparação eu posso fazer tanto clicando aqui, né, e fazendo a visualização, como eu posso fazer a comparação clicando aqui, versão, eu clico em comparar versões, eu seleciono a que eu quero comparar, e ele vai me jogar para aquela mesma tela. Eu não vou clicar porque a gente acabou de ver a tela lá. Basicamente, assim, de uma forma bem básica, tá certo? Isso aqui é o gerenciamento de documentos, né? Onde você consegue fazer marcações, onde você consegue criar problemas, onde você consegue organizar os documentos, onde você consegue disponibilizar documentos. Muitas vezes isso aqui, com a nossa equipe mesmo, isso aqui foi utilizado como um repositório de arquivos, por exemplo. É óbvio que não é a funcionalidade melhor dele, mas assim, a ferramenta está aberta para que você a utilize do jeito que for mais conveniente para você, do jeito que fizer mais sentido para você. Então agora eu vou vir aqui no design colaborativo, e uma vez que eu tenho esse modelo, eu vou disponibilizar esse modelo para que os outros times possam consumir esse modelo e a gente possa efetivamente trabalhar todos simultaneamente, tá certo? Já mostrei para vocês que eu tenho meu problema aqui, as informações a respeito do que eu tenho agora no meu gerenciamento de documentos. Então, eu aqui como time 1, eu vou vir aqui criar um novo pacote. Eu vou falar, eu quero os dois conjuntos no meu pacote, eu quero o set 1, que nós vimos no Revit, e eu quero o ADSK360, o modelo, por óbvio, que ele já está selecionado a versão 4. Eu vou salvar e vou compartilhar. Vou deixar o nome como esse aqui mesmo. Você pode fazer uma descrição no pacote, aí depende do quão disciplinar e organizado você é. Muitas vezes pode não ter necessidade, fica a seu critério. Alguém com justiça com uma pré-existência, você pode anexar também. Eu vou compartilhar isso e vocês vão ver que ele vai aparecer na linha do tempo do nosso projeto. Como eu estou dentro do time 01, que eu coloquei isso dentro do time 01 e eu mesmo publiquei, ele aparece aqui para mim dessa forma aqui, ó. É um novo pacote, tá certo? E ele tem aqui, ó, conteúdos do pacote. Eu tenho dois conjuntos e eu tenho um modelo. Se eu vier no time de arquitetura, como que essa informação vai aparecer para o time de arquitetura?
ela vai aparecer como um contorno roxo e uma bolinha branca. Significa que esse pacote não foi consumido, e é por isso que eu falei que a ideia é que você consuma realmente as informações. Eu posso clicar aqui, tá certo? Eu posso ir até os conjuntos que estão definidos, eu posso dar uma olhada no 7.1, ele está me mostrando essa planta, eu posso dar uma verificada em vistas atuais, eu posso ver algum histórico de revisão que tem aqui, e aí eu posso definir, posso mostrar alterações, eu posso definir se eu quero consumir ou não. Eu posso ter tido sou responsável pela elétrica e a revisão desse momento foram alterados todos os revestimentos do banheiro, por exemplo, foram mudadas foi mudado o material de todas as portas. Talvez eu não queira consumir isso, mas eu vou clicar em consumir, obviamente, para que a gente veja como as coisas ficam. Então, ele está me informando que eu estou prestes a consumir, que isso vai me levar para o espaço da minha equipe e vai atualizar todos os vínculos do Revit, tá certo? Então, eu vou falar, ok, eu quero consumir esse pacote sim, e a partir desse momento, vocês podem ver que o meu símbolozinho aqui, o meu círculo, ele ficou com a cor preenchida, tá certo? E se eu parar em cima dele, ele vai falar quando que eu consumi esse pacote. Se eu voltar aqui no gerenciamento de documentos, eu consigo verificar em arquitetura, consumido, aparece para mim aqui a pasta do time 1 e o arquivo que está sendo consumido. Mais uma vez eu posso clicar nele e eu vou voltar para aquela mesma tela de marcações, de revisões, de visualizações, tá certo? Mas esse é um conjunto que foi consumido, e a partir de agora eu posso linkar modelos, eu posso colocar informações, e a gente vai ter essas informações cruzadas e compartilhadas entre todos os times que estão trabalhando, tá certo? Ainda nesse modelo, por exemplo, eu vou voltar aqui para o time 1, eu posso ir até aqui, a revisão que eu falei para vocês, eu posso enviar esse modelo para revisão. Eu não tenho nenhum criado, porque eu não criei lá atrás, mas eu vou criar agora, então imagine que eu vou fazer um fluxo, vou fazer bem rapidamente, aprovação em uma etapa, iniciador eu vou me colocar, a revisão final eu vou colocar o Felipe Santos, vou falar que são 3 dias, a legenda que eu já mostrei para vocês, e vou salvar esse fluxo de trabalho. Obviamente eu preciso dar um nome para ele, eu vou colocar como checagem final. Está criado o fluxo de trabalho, eu vou voltar então para o meu gerenciamento de documentos, e agora eu posso mandar isso para revisão. Checagem final é o fluxo de trabalho que eu vou selecionar, e eu vou enviar. Estamos iniciando sua revisão, terão notificações por e-mail. Enviado, e se eu clicar em revisões, eu tenho aqui uma revisão que está em aberto e eu vou poder acompanhar ela, e o sistema vai me ajudar a acompanhar ela. Por último, eu posso criar uma transmissão também desse item, eu posso mandar direto para o Felipe, então eu posso criar uma transmissão, o destinatário é o Felipe, para checagem final, criar, transmissão número 1 enviada, e se eu for em transmissão, eu tenho ela aqui, esse símbolo carregando, ele vai me dar um acesso aqui aos 3 pontinhos, opa, já foi, esse foi rápido, e eu posso fazer o download desses arquivos. Bom, senhores, eu sei que foi bem rápido, é mais simples do que... tem mais informações, não é mais simples do que parece, né? Não é difícil, não é essa a ideia, não é difícil, a ferramenta é muito intuitiva, eu já venho usando algumas versões dela, e eu confesso que nessa versão ela é muito, muito mais intuitiva do que em outras versões. Então, a gente fez algo muito simples, foi criar um projeto, adicionar membros, adicionar times e consumir um pacote, tudo muito rápido, mostrando como eu faço marcações e revisões. É óbvio que quando a gente está trabalhando em um projeto real, perfeito, como esse,
você tem uma série de informações, você tem diversos pacotes de projetos, não apenas um que nós criamos, você tem uma série de equipes participando desse projeto, e aqui nós estamos falando somente da parte de instalações, a gente ainda tem arquitetura, estrutura, automação, iluminação, cozinha, acho que é isso. Você tem as mesmas pastas que eu mostrei para você, a diferença é que aqui nós temos um volume muito mais alto de informações, e o design colaborativo, que tem uma cara um tanto diferente aqui, nos três pontinhos, porque nós temos aqui uma série de informações que estão sendo compartilhadas conosco para que sejam consumidas ou não, tá certo? Bom, eu acho que era isso, pessoal. Para não ficar muito extenso, a gente também não tem muito como fazer, o Jorge já está aí, inclusive. Vocês podem... Deixa eu só colocar aqui 3 links, ô Jorge, para ficar gravado, bem rapidamente, tá aí na tela. Vocês podem encontrar mais ajuda nesses 3 links, aqui 4 links, tá certo? Vocês podem encontrar mais ajuda nesses 4 links, tem várias coisas descritas, e fica aí o contato, e eu acho que era isso. Me estendi um pouco, mas não consegui ser mais rápido. Excelente, Marcelo. Obrigado. Muito obrigado pela explicação prática de como fazer, tá? Vamos te dar um fôlego, deixar você tomar uma água agora, que você falou bastante. Tá certo. Tá? Nós temos algumas perguntas aqui e que foram colocadas. Talvez a Maria Augusta possa nos ajudar a responder, tá? Enquanto o Marcelo toma um fôlego lá. Claro. Eu vou pegar um óleo de água. Isso. Fica à vontade, Marcelo, por favor. Por favor. Maria Augusta, voltando, temos diversas perguntas aqui, mas vamos, depois da pergunta do Clash Detection, que teve lá no começo, tá? Tem uma pergunta sobre o BIM 360 ser baixado em licença estudantil, tá? Uhum. E a Autodesk tem uma política muito própria de licença estudantil, onde o estudante, a universidade cadastrada na Autodesk, a instituição cadastrada na Autodesk, permite o acesso do estudante aos programas. Mas acho que a Maria Augusta tem uma resposta até melhor, tá? Como provar, como fazer uma prova do que é BIM 360. Maria Augusta. Realmente, essa questão tem uma política muito forte de disponibilidade de softwares para a comunidade estudantil, para as universidades que trabalhem com o intuito de disseminar conhecimento, né? Então, as faculdades e universidades têm acesso gratuito a todos os softwares Autodesk, aí podem baixar a coleção como um todo ou de maneira individual para uso e que isso seja ensinado para os seus alunos, de maneira que isso não tenha algum objetivo financeiro, né? O BIM 360, ele é um pouquinho diferente, porque não existe essa mesma liberdade para o BIM 360 para essas opções de softwares na nuvem, que trabalham na nuvem, né? O que existe, mas existe sim uma possibilidade de você testar através de um trial livre, sem custo, por 30 dias. Eu até mandei ali no chat um link, que é o link através do qual você faz essa solicitação, você preenche um cadastrinho, né? E faz a solicitação para você testar. É possível o Docs e o Design por 30 dias. Perfeito. Obrigado, Maria Augusta. Acho que o taste, quer dizer, o trial, consegue resolver, consegue endereçar bem essa questão pela particularidade que é o produto BIM 360. Tá? Isso, e como o Marcelo falou, é uma ferramenta muito intuitiva, assim, a gente passou algumas funcionalidades de maneira muito rápida, mas é muito simples de utilizar, não tem nenhum mistério, e tem muita coisa disponível, que nem ele já disponibilizou os links ali, tem muita coisa disponível no YouTube, no Autodesk Knowledge Center, tem muita coisa que a gente consegue aprender, tirar dúvidas, enfim, para utilizar de maneira ampla. Excelente, excelente. Tem uma outra pergunta aqui do Rodrigo Moura. Ele pergunta, eu posso dirigir essa ao Marcelo até,
qual a integração da manufatura e arquitetura / construção? Quer dizer, como integrar tudo isso? Tá? A integração, eu volto até a falar, como eu falei no começo, o que eu disse no começo. A ferramenta, ela compila os dados, tá certo? Ela gera informações a partir de alguns dados, mas a integração, ela vem basicamente do seu fluxo de trabalho com as pessoas, tá certo? Então, assim, não adianta você ter uma equipe que imputa uma série de dados e você não tem um vínculo de informações trocadas com essa equipe de arquitetura, manufatura, etc. Acredito que seja essa a pergunta. Você não tem um vínculo com essa arquitetura entre manufatura, ou seja, a questão é, se você continua pensando, eu vou fazer a minha parte dessa forma e vou pular o dado porque eu preciso atender a data do cronograma e depois a gente vê o que faz, na verdade você não está extraindo nada da ferramenta, você não está tendo conexão nenhuma com essa ferramenta. Então, na verdade, a ferramenta é excelente, ela tem uma inteligência fantástica que nos ajuda demais, mas a gente ainda precisa dessa conexão entre você, quem está de um lado e quem está do outro. Então, a arquitetura tem que estar predisposta a receber input da manufatura, por exemplo, ou vice-versa, para que haja aí um fluxo de trabalho. E aí o fluxo de trabalho vai ocorrer dentro do design colaborativo, onde você cria os seus pacotes, quais as informações que você disponibiliza para essa outra empresa, quais as informações que ela consome, e aí você tem realmente o vínculo de trabalho acontecendo. Porque, veja, a escolha de consumir é sua. Eu posso publicar 500 pacotes lá, se você não baixar nenhum, não existiu, claro, não existiu nenhuma integração entre as duas pontas de algum trabalho, entendeu? Perfeito. Só fazendo, desculpe, Jorge, só para fazer um complemento aí à resposta do Marcelo, que é bem isso, a gente escolhe o que vai dividir de informações, as pessoas nessa possibilidade podem escolher o que vão consumir, mas é muito interessante a gente ver hoje que os mundos de manufatura e de engenharia em si, né, da edificação, propriamente infraestrutura também, eles estão cada vez mais conectados, eles estão se misturando. Por exemplo, se a gente pensa aí numa estação de tratamento de água, você tem toda a tua estrutura civil, você tem que construir a tua casa, a tua estação de tratamento em si, diversas salas, diversos locais que você precisa ali desenvolver toda a questão de estrutura, arquitetura, o que a gente chama mais voltado para a área de engenharia, mas você também vai colocar ali diversos equipamentos, diversas ferramentas do mundo, digamos assim, da manufatura, que você precisa desenvolver aquelas peças e os equipamentos super complexos, e que aquilo tem que dividir o mesmo espaço de maneira que não haja incompatibilidades, muito pelo contrário, você tem que otimizar aquele espaço e tudo tem que ser construído, geralmente os equipamentos também são construídos para determinadas obras civis, né? Então, são construídos num determinado tamanho e tal, então você tem que saber qual é o seu espaço e como melhor utilizar esse espaço para solicitar também essas informações da parte da manufatura. Então, são dois mundos que estão cada vez se aproximando mais nesse sentido. Eu diria que não temos mais essas fronteiras, não é mais estanque, nós não temos mais manufatura, arquitetura, construção, quer dizer, são projetistas, são integrações trabalhando em conjunto em nome do I, que é a letra mais importante do BIM, que é o I de informação, é a letra do banco de dados. Tá? Uma pergunta do Fabrício Soares, aqui, que eu passo para a Maria Augusta agora, para a fiscalização de projetos e obras, qual das assinaturas seria o mais recomendado? BIM Coordination ou BIM Docs? Na verdade, para fiscalização de obras, o mais indicado seria o Build, né, que é a ferramenta que te permite fazer ali, entre outras coisas, mas diário de obras, checklists e FVS, as fichas de verificação de serviço, de maneira digital, através do celular e tal. Quando você leva isso para o teu canteiro, né, e você vai conferir a execução dos serviços, dos mais variados serviços, você precisa, o mais indicado é o Build. Na questão, quando ele fala em fiscalização de projetos, aí a gente tem que entender um pouquinho mais a necessidade em si, porque pode sim o Docs ser suficiente para ele, ou talvez seja o Coordinate o mais indicado. Se ele precisar
ver as incompatibilidades com mais facilidade, digamos assim, seria o coordinate mais indicado. Às vezes, se ele não precisa, às vezes, comparar uma versão com a outra já pode ser o suficiente. Então, o Docs daí já supre as necessidades. Então, às vezes, teria que entender um pouquinho mais. Mas, para a execução de obra em campo, seria o Build. Perfeito. Muito obrigado, Maria Augusta. Mais uma pergunta que eu coloco agora para o Marcelo novamente, tá? Como se vislumbra o trabalho colaborativo entre o setor público e privado utilizando essa plataforma? Marcelo tem a experiência do Sirius aí, onde ele combinou público e privado e viveu todo esse desafio, tá? Essa ferramenta ajuda essa convivência entre o público e o privado, essa conciliação? Ajuda demais. Ajuda em um item que é desagradável no nosso país, né, que é a questão de como é gerido o dinheiro público. Eu não quero entrar em muitos detalhes, mas não preciso me estender muito, acho que todo mundo entende muito bem que quando você tem uma ferramenta onde você tem um nível de controle tão grande, é óbvio que todo sistema pode ser burlado, a gente sabe muito bem disso, mas é óbvio também que quanto mais níveis de controle e de acesso você tem, mais difícil é que isso seja feito. Então, quando você tem uma ferramenta de controle desse nível, as coisas se tornam muito mais difíceis de acontecerem e você consegue efetivamente acompanhar o que está acontecendo, né? Não existe, por exemplo, eu preciso fazer um aditivo de R$1 bilhão. Por quê? Porque, sabe aquele projeto lá que você me passou em 2005, que estava na revisão 48, agora você vai falar, pô, cara, que projeto é esse? Existe esse projeto? Existe, tá aqui, ó, você vai ter que me pagar. Hoje você tem uma ferramenta que gerencia isso daqui, você vai falar, não, isso aqui já estava colocado para você há muito tempo, isso aqui eu já tinha, isso já estava definido. Veja aqui, ó, vamos fazer a avaliação nessa versão, por exemplo, do modelo que nós temos definido, que você está me falando, que você tem alguma mudança. Então, você tem um nível de controle muito maior. É óbvio que as equipes envolvidas, isso importa muito, e como eu disse, a gente teve uma participação de equipes excelentes na obra do Sirius, por exemplo, né, pessoas que estavam dispostas a trabalhar com esse nível de controle, a organizar as atividades, a fazer acontecer, mas sem dúvida que você utilizar uma ferramenta que, além do nível de controle, que te permite encontrar problemas antes do... Na verdade, o sentido todo é esse, encontrar o problema antes de que eles aconteçam, porque onde a gente sabe que acontecem essas coisas é na imprevisibilidade. A obra é um nascedouro de problemas, todo mundo sabe disso. Mesmo você fazendo um projeto maravilhoso no Revit, você vai chegar muito perto daquilo que você está no modelo ser instalado em campo, mas é óbvio que em algum momento um item ou outro você vai ter que fazer um pequeno ajuste em campo, isso já é esperado, totalmente compreensível. O que não pode é esse nível de ajuste em campo representar 80% do seu trabalho. Isso tem que representar 5%, 4%, 3%. É um ajuste fino que você realiza em campo. Então você resolve todos os problemas antes. Né? Assim, não tem por que o cara comprar mais eletrocaia, não tem mais por que ele comprar mais cabo, não tem por que ele comprar mais tijolo, não tem por que ele comprar mais areia. Ou, aliás, você pode até ter, só que ele vai ter que explicar muito bem porque ele tem que comprar mais esse material, porque você sabe o que está acontecendo naquele projeto. E com a aprovação agora da obrigatoriedade do BIM, eu acho que a tendência é a gente ter aí um grande crescimento no público, que já vinha tendo, mas agora acho que deve deslanchar de uma vez por todas, e a reboque, obviamente, todo o mercado privado vai ser puxado junto com isso. Mas é muito interessante e muito importante. Eu acho que dá um nível de controle e previsibilidade da sua obra que dificulta uma série de coisas. Perfeito. Só essa questão, como o Marcelo estava comentando, de você justificar as suas escolhas, né? Então, assim, obviamente que você vai... Muito provavelmente você vai precisar de alguma alteração, vai ter que ser alguma coisa resolvida em obra, né? O Marcelo aí, como especialista em projetos de incêndio, é um incêndio atrás do outro, né, Marcelo? A gente sabe, obra, você vai apagando incêndio, mas a tendência é que, primeiro, que projetos tenham uma qualidade maior com o uso do BIM, né? Quando a gente fala em gerenciamento em nuvem, a gente parte do princípio, que nem eu falei, você não precisa estar já desenvolvendo os seus projetos em BIM, você consegue utilizar essa tecnologia com CAD, com 2D, mas quando você fala em modelos BIM,
o quantitativo é muito mais assertivo, o teu projeto tem uma qualidade muito maior, então fica muito mais difícil de você burlar uma justificativa, ou onde que você vai achar um quantitativo se o software te dá isso automaticamente, né? Você não tem como aparecer um monte de eletrocalha lá para justificar, não, isso está tudo embasado no modelo. E quando você tem uma plataforma de gerenciamento que te permite ter todas as alterações, todos os acessos controlados, então fica tudo registrado na plataforma. O BIM 360, ele parte do princípio que é muito difícil você conseguir apagar alguma coisa e não deixar rastro. Então, por exemplo, quando você vai criar um problema, né, Marcelo, você criou de tipo, putz, nossa, não, nada a ver, eu que vi errado, esse problema nem existe e tal. Você vai tentar apagar, você não consegue apagar, você só consegue transformar ele em nulo. Porque exatamente, ele não desaparece. Ele não desaparece, simplesmente não some um problema. Alguma coisa teve que acontecer, nem que seja você perceber que você criou errado, mas você vai ter que justificar ali, você vai deixar, ou alguém vai poder te perguntar, nossa, tem um problema nulo aqui que você criou e logo deletou, o que é isso? Né? Fica tudo registrado na plataforma, essa questão de rastreabilidade de informações para o público, no sentido de auditorias, né? A gente sabe também as auditorias. Está tudo registrado na plataforma, está tudo organizado ali no lugar, você tem acesso a tudo isso. Então, quando a gente vai conversar com setores públicos, principalmente de planejamento, independente do nível, né, da esfera, é uma das coisas que mais atrai, porque essa confiabilidade das informações, rastreabilidade delas e a transparência disso. Porque se está lá no teu sistema, você pode chamar o teu cliente público para participar do teu ambiente do BIM 360, ele vai ser um usuário ali, né? O teu fiscal pode participar do teu projeto. Então, ele vai estar ali, obviamente, você vai definir o nível de permissão necessário e suficiente para que ele trabalhe, mas ele vai estar ali participando e tendo as informações e que realmente não tem por que você esconder. Né? A intenção é que fique tudo mesmo transparente e que as informações sejam trocadas da melhor maneira possível, tudo atualizado, enfim, buscando todo mundo aí o mesmo objetivo, né? De otimizar o trabalho e fazer o negócio render, funcionar, né? E um ponto muito importante nesses sistemas modernos é o fato das informações serem incrementais. Você está sempre acrescentando algo sem apagar o passado. Isso então, mesmo. você tem sempre a rastreabilidade ao longo de todo o processo, por ser uma informação sempre incremental. Isso, tá? Isso é importantíssimo, importantíssimo. Eu dei um exemplo da Maria e para a Daiane, um pouquinho antes que a gente estava fazendo os testes da obra que eu mostrei, a última, e aí eu peguei a versão, a gente está na versão 14 do modelo de arquitetura, e uma dele comparar com a versão 1. Aí demorou lá, acho que uns 3 minutos, ele falou, ó, foram acrescentados 48 mil objetos, foram resolvidos 37 e foram modificados 130 mil. Eu falei pra Maria, eu fui meio abusado, né? Lógico, cara, é de 10 meses atrás, é lógico que mudou tudo, mas coisa. Você fala, tá tudo lá, cara, tá tudo lá. Não dá pra falar, aquela revisão de 1 ano atrás, eu tenho aquela revisão de 1 ano atrás, eu tenho as informações dela, tá aqui, ó. Não, e tá na nuvem, a nuvem pode até demorar um pouquinho, mas ela vai processar e ela vai te entregar, né? Às vezes você demora para conseguir filtrar, enfim, mas ela tá lá, a gente só vai achar e vai descobrir isso daí, que legal. Exatamente. Gente, nós estamos nos aproximando de 2 horas já, tá? Quase excelente, foi fantástico, espero repetir, tá? Foi uma primeira experiência que nós tivemos no webinar nesse formato, entre uma pessoa com alta qualificação técnica, um usuário com alta qualificação e alta usabilidade dos produtos Autodesk. Isso é muito importante, a gente fica muito feliz em vendo a usabilidade, quer dizer, o investimento na tecnologia e a tecnologia sendo usada. Tá? Eu acho que é uma conjunção de fatores aí. Esse seminário gravado, ele vai ser disponibilizado depois nas nossas redes, vai ser publicado, tá? E eu convido de antemão vocês a participar de próximos temas, de outros trabalhos. Muito obrigado a vocês, agradeço muito o apoio da Maria Augusta, o apoio do Marcelo, o apoio da Daiane, que iniciou e está aí na nossa retaguarda ajudando no sucesso disso, o apoio do nosso pessoal de marketing também. Agradeço muito a todos, tá?
E eu encerro aqui com muito obrigado, muito feliz com a participação de vocês. Obrigado, gente. Obrigada, eu que agradeço, gente. Obrigada pelo tempo, disponibilidade de todos, contem sempre conosco. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, valeu.